Boa tarde, gente. Vamos entrando. Já vão entrando aí, Roberta, minha esposa, Camila, Alexandre. Sejam bem-vindos e todos os outros que já vão começar a adentrar na nossa live, que começará exatamente às 14 horas, em Aracaju, aqui onde eu estou, em Ariquemes, Rondônia. Faltam aí 2 minutos então. E aí, Davi, para as 13 horas. Enquanto isso, eu vou deixando vocês escutando Martinho da Vila, Kizomba, Festa da Raça. Valeu, zumbi. Zumbi, valeu! Boa tarde, gente. Agora, às 14 horas em ponto, quero dar-lhes as boas-vindas para a nossa segunda live. Isso mesmo, a segunda live do projeto Filosofia. O que significa isso, Albert? Filosofia, amigo do saber. Ser amigo do saber é você estar compenetrado, instigado, preparado sempre a novas propostas, a novas danças do que nós precisamos entender e refletir. Na live passada, do mês que ficou para trás, nós conversamos sobre Conhece-te a ti mesmo, essa máxima socrática com o reflexo na educação. Então eu tive como participante os meus colegas do curso de filosofia. Hoje o projeto Filosofia convida cada um de vocês a mergulharem no mundo da pretitude. O que significa pretitude, gente? A atitude preta, a atitude do negro, a atitude do afro. Então nós precisamos entender o significado de cada termo, desromantizar certas concepções. Para isso, hoje, nós decidimos convidar 3 pessoas que são peritas no assunto, tá certo? Não estarei aqui colocando a ideia de um filósofo, de um licenciado em filosofia. E sim, o que estará em voga serão as concepções e também aquilo que eles estudaram acerca do tema, a pretitude e inquietações filosóficas libertárias. Já que são inquietações filosóficas libertárias, nós traremos aqui também uma bibliografia para vocês. Hoje, para poder preparar e também estudar um pouco acerca do tema, eu estou com esse livro aqui, Necropolítica, a Política da Morte, de Achille Mbembe, filósofo camaronês. Também estamos aqui com Frantz Fanon, A Alienação da Liberdade, que ele vai falar um pouquinho sobre a morte psíquica do indivíduo. Estamos também com a obra O Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento.
E por último, e não menos importante, Michel Foucault e a microfísica do poder. Algumas filosofias libertárias que nós podemos ler e também sairmos da caverna em que nós estamos rumo à luz, assim como Sócrates lá no passado. Ele dizia o seguinte: conhece a ti mesmo. Na perspectiva de conhecermos a nós mesmos, eu quero trazer para a nossa live, primeiro, Franklin. Ele que é licenciado em Sociologia pela Universidade Federal de Sergipe, com mestrado pela UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e já está quase terminando seu doutorado. Franklin, ele fará a primeira participação. Conversaremos então acerca da necessidade de termos o entendimento dos povos originários, de desromantizarmos essa questão do preconceito e podermos entender algumas concepções do preto, do negro. Às vezes a gente fala moreno, moreninho. Então nós precisamos nos entender com essas nomenclaturas e ver também se essas outras que eu citei aqui são as corretas de serem ditas. Primeiro, quem estará participando conosco será Franklin Timóteo, depois Roberta Daine, minha digníssima esposa, e por último, Alexandre Prazeres, pastor, reverendo, doutor em sociologia, teólogo, e aí traremos uma concepção final aí, tanto sócio como teológica, sociológica e teológica. Primeiro sociológica, depois conceitual. Boa noite, Fábio, seja bem-vindo, meu amigo, estamos juntos. Boa noite, Luiz Cláudio, presente, também estou presente aqui. Boa noite não, boa tarde. Boa tarde a todos vocês aí que já estão conectados conosco. E agora eu quero fazer já o convite aqui a Franklin Timóteo para que ele possa estar conectado conosco e possamos fazer a nossa primeira pergunta. Até porque a nossa live aqui tem o intuito de trazer um arcabouço, um subsídio necessário aí para os alunos do ensino médio, isso mesmo. Darmos então esse subsídio de argumentação, de construção textual. Roberta Daine estará entrando aí então na segunda pergunta para dar então essa perspectiva textual, essa perspectiva linguística. Já está entrando na live. Enquanto isso, vamos... Boa tarde, Franklin. Tudo bem? Boa tarde, tudo tranquilo? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Tá me ouvindo legal aí? Tá travando? Tô. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Frank, eu quero aqui que você se apresente pro pessoal, né? Fale um pouquinho sobre você pra gente criar esse vínculo de intimidade aí com os nossos telespectadores, Frank. Seja bem-vindo. Valeu. Primeiramente, agradecer, tá, Albert, pelo convite. Acho que quando a gente traz a ciência, esses papéis, esses espaços de problematizações, né, isso é importante, a gente acaba de alguma forma absorvendo e trazendo algo, né, que seja significativo, seja a partir de uma pergunta ou até mesmo das nossas reflexões. Né? Então, primeiramente, eu sou Franklin Timóteo, sou cientista social, licenciado e bacharel pela Universidade Federal de Sergipe, a nossa UFES. Também sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E dentro do meu trabalho de pesquisa, né, aqui no que trabalhei na graduação e no mestrado, temos a questão da etnicidade, a questão da identidade negra como mola mestre, digamos assim, né, como início, como arcabouço de sustentação teórica. Então a gente trabalha tanto na graduação como no mestrado com a perspectiva hora da memória, hora da identidade de uma comunidade quilombola aqui da nossa cidade de Aracaju, a comunidade Maloca, que é reconhecida então como comunidade quilombola urbana, né, o que é era uma característica um tanto diferente na época que começamos a escrever e a produzir os trabalhos, né? Então esse é um pouquinho do Franklin, do cientista social, e que está aqui para conversar e bater esse papo com vocês. Bom, Franklin, é interessante aí o campo de pesquisa, o campo que você desenvolveu aí, o seu trabalho como cientista social, né? Essa ciência que estuda a sociedade, a sociologia, ela é tão importante quanto qualquer outra. E às vezes ela tem sido um pouco esquecida, deixada de lado, assim como a filosofia também. Acredito eu, por ela trabalhar justamente com esses estigas, com máximas e perspectivas que não podem ser reconhecidas e que levam a pessoa à luz, né? A sair da caverna da sua realidade, né? Ô Franklin, eu quero logo direto ao assunto.
E também quero até mudar um pouco a minha pergunta, diante do cenário que nós vislumbramos durante esses últimos dias, né? Certo. Essas falas, principalmente lá naquele condomínio conhecido como Alphaville, que eu acho que você pode falar melhor do que eu, e a partir disso tudo que nós estamos enxergando, Franklin, eu queria saber se nós podemos considerar que a emancipação dos povos quilombolas e originários contribui para o fortalecimento da pretude brasileira. E nessa resposta já quero que você me diga aí, essas concepções, preto, negro, para que a gente possa desromantizar algumas concepções. Sim, acho que vivemos nos últimos 20 anos no Brasil, Albert, um processo de legitimidade do espaço negro dentro da sociedade, em todos os sentidos, certo? Não é para mim muito confortável, por exemplo, ser um preto estudando sobre preto, certo? A gente tinha uma realidade no passado muito complicada e dentro do próprio espaço universitário, eu me recordo que conversávamos algumas vezes. Eu não tinha, por exemplo, dentro de um curso de Ciências Sociais, uma disciplina que trabalhasse, por exemplo, sobre a cultura afro-brasileira, afro-americana, afrodescendente, como grade obrigatória, como disciplina obrigatória. Era muito mais o papel dos professores em passar alguma leitura ou aquilo que estaria dentro dos nossos grupos de pesquisa ou as nossas próprias inquietações pessoais. Eu, enquanto homem negro, eu trago dentro do meu discurso, claro, inquietações e problematizações do meu convívio, né, da minha vida, da minha história, seja na música, seja nas ciências sociais, seja agora um pouquinho na comunicação. Então tem todo um viés aí de representatividade. Então não é natural e não é obrigatório, por exemplo, que todo preto vá à universidade e precise obrigatoriamente estudar preto ou suas pretitudes, digamos assim. Né? Então é importante a gente deixar primeiramente isso claro. Dentro desse processos de emancipação e de legitimidade de comunidades quilombolas e comunidades remanescentes de quilombo, a gente tem dentro do seu processo de formação, claro, uma construção daquilo que seria a resistência. Então, todos esses grupos, e a gente traz dentro do processo da construção do imaginário do que seria o homem preto, a mulher preta, né, a negritude no sentido mais étnico no Brasil, a gente passa por um processo de resistência. Nós não estivemos e nunca estivemos do outro lado, certo? Na parte de cima, né, do gozo, da boa estrutura. E a nossa realidade, talvez política e social, ela traga um pouco disso. Né? Então, essas políticas compensatórias que são colocadas às comunidades negras, né, todas essas construções históricas, né, são processos de resistência. Então, as políticas compensatórias, as cotas étnicas, por exemplo, né, antes elas são cotas sociais para que depois sejam cotas raciais, por exemplo. Mas a gente colocar isso dentro da fundamentação do que seriam as comunidades quilombolas é um processo que existe após a abolição da escravatura ou até mesmo antes disso. Esses grupos, essas comunidades, da cultura afro-americana é um espaço legítimo, é um espaço de construção. Talvez, Albert, a gente tenha hoje, dentro desse processo de identificação e legitimidade da pauta negra, da pauta preta, a gente tem uma maior visibilidade por conta das redes sociais, por conta da mídia. Porque não faz sentido a gente ter 56% aproximadamente da população afro-brasileira no Brasil se declarando como tal, fora aqueles que não se declaram, e a gente ter uma representatividade às avessas dentro de todo o processo estrutural. Das maiores, das principais, ou das consideradas simbolicamente as principais profissões, sejam médicos, advogados, ou até mesmo dentro do espaço político. A gente está vivendo um momento agora histórico para a sociedade, onde além das cotas femininas dentro dos partidos políticos, nós teremos também cotas étnicas dentro dos partidos políticos. E os partidos políticos terão que ter a sua representatividade preta, negra, dentro da sua formação, dentro da sua contextualização. Então, todo o espaço, né, do movimento negro no Brasil, e dentro do espaço, claro, tem a pauta das comunidades remanescentes de quilombo, dos quilombos em si, né, e que passa, claro, por um processo histórico no Brasil. Né, como a gente não considerar, por exemplo, o processo de favelização que o Brasil viveu, né, com a chegada dos imigrantes europeus aqui no Brasil, para trabalharem nas terras que esses pretos trabalhavam,
né? E isso cria o processo de favelização que nós temos hoje no Brasil, nas principais cidades, nas grandes metrópoles. Esse processo de favelização é um processo de resistência, é um processo de guetização, é um processo de construção que, ora, é muito diferente do que a gente... É um pouco diferente do próprio processo estrutural de exploração, de mão de obra que acontece em outros países, né, como a Europa, como o próprio Estados Unidos, tem um processo um pouco diferente daquilo que seria a resistência afro-brasileira, digamos assim. Mas, claro, esses espaços, sejam as comunidades quilombolas reconhecidas, legitimadas hoje por uma fundação, que é a Fundação Cultural Palmares, e que essas trazem todo o seu discurso, uma construção ideológica, uma construção de memória, uma construção de identidade étnica, uma construção de práticas e de religiosidade de matrizes africanas, por exemplo. Esses espaços, sendo reconhecidos institucionalmente pelo Estado ou não, são espaços de resistência. Então, a pauta ela nunca vai estar enxuta, porque são espaços que passam por processos de ressignificação e a mídia traz, mais uma vez, o discurso e espaços, claro, como esses, que a gente pode, em algum momento, interrogar, a gente pode, em algum momento, questionar ou problematizar esses discursos de propriedade daquilo que seria a pretitude, a negritude, a etnicidade no Brasil. Franklin, esse movimento que você acaba de citar aí, né? Essa questão de resistência e essa questão de guetos, né? Nós podemos aqui citar, eu trago um dado aqui do IBGE, o Instituto Brasileiro Geográfico, e aí você vai ver geografia e estatística. Repara o que ele vai falar. Vítimas de mortalidade materna no Brasil, trazendo em porcentagem, são 61% negros e 34% pessoas brancas. E aí, quando nós falamos sobre outro dado estatístico, é a questão de crianças. Deixa eu pegar aqui só para. As vítimas de homicídios, 40% são os negros, 20% são as pessoas brancas. E o terceiro dado que eu quero trazer é a vítima de crianças que morrem com menos de 1 ano. 61% são crianças negras e um pouco menos de 35% são crianças brancas. Eu quero questionar aqui a você, enquanto cientista social, a necropolítica citada por Achille Mbembe, na qual ele vai dizer que dentro da sociedade já existe gente que já está programada ali, já existe aquela classe, já existem aqueles que possuem uma certa cor de pele que já estão destinados a essa política da morte. Isso aí, Franklin, é algo concreto hoje no Brasil, aí já desromantizando, né? Nós não saímos daquela visão de ter o espaço, de ter a atitude preta por si só, e sim ver como uma questão social. Social, aquilo que você tinha até batido um papo comigo no privado, não é? Uhum. Albert, eu acredito que exista ainda dentro do discurso, inclusive institucional, né? A nossa Constituição ela traz isso, que o processo de reconhecimento das diferenças étnicas, diferenças fenotípicas no Brasil, ela é romantizada. Certo? É romantizada no sentido de que as pessoas fazem de um discurso superficial de que somos todos iguais e não somos. Porque o processo de tratamento e o processo da necessidade de políticas públicas traz esse contorno, né? Essa análise. A gente olhar, por exemplo, o espaço público e gratuito da universidade hoje, ele não é o mesmo espaço da universidade há 15 anos atrás, enquanto estava lá. Entende? O processo é diferente. Por exemplo, eu venho de uma família onde tem de educadores, onde todo esse processo identitário é colocado por meus pais de forma específica. Mas eu também preciso entender, Albert, que eu vim, pelo fato de ter pais educadores, que eu tive certos privilégios. Uhum. Privilégios esses que parte da comunidade negra não tem. Eu nunca estudei em escola pública, certo? Sempre estudei em escola particular, eu era bolsista, era filho de professor. Tá, legal. Mas eu sei que o processo, né, o meu processo de qualificação, mesmo na nossa época não existindo cotas sociais, cotas étnicas, né, eu passei por um processo de reconhecimento de quem eu era dentro do espaço universitário quando cheguei à universidade
e via que o processo de embranquecimento da universidade ele existia e era exorbitante. Certo? Numa turma de ciências humanas, eu tinha de 45 alunos, nós não tínhamos 5 negros. Se colocássemos esses que estavam dentro, que eram oriundos do espaço público, né, que vinham da escola pública, a coisa ainda piorava nessa porcentagem. Certo? Então, sim, dentro do discurso da pretitude e do meu reconhecimento para com essa estrutura, eu preciso entender que eu tive certos privilégios. Certo? O que a gente não pode esquecer desse processo de romantização que eu costumo dizer e trazer, é que as diferenças, nós, das ciências sociais, trazemos o processo de estranhamento das diferenças para que elas sejam entendidas. E talvez a nossa população hoje no Brasil saiba muito pouco da nossa realidade, ou da realidade do povo negro, da realidade das questões culturais. Né? É muito romântica, muito natural que a gente veja o negro dentro da romantização da culinária, o negro na romantização da idealização da mulher enquanto corpo perfeito, enquanto cor perfeito, a cor do próprio pecado, que chega a ser absurdo, né? Nesse sentido. Essa romantização tem um preço caro para a população preta no Brasil. Tem um preço caro no sentido de que a construção e a chegada desse preto em determinados espaços ainda é visto como forma distorcida. Eu me recordo que em sala de aula eu sempre perguntava aos meus alunos: quantos médicos pretos vocês foram atendidos? Quantos, né, deputados e vereadores, quantos gestores públicos pretos nós temos? Né, o STF até então aprovou algumas medidas à população preta há poucos dias atrás, e nenhum dos ministros do Supremo são negros. Nós tivemos um em toda a história, que foi o Joaquim Barbosa, que está aposentado. Tivemos um, e que esse vem desse mesmo discurso que eu estou falando. Por mais que venha de família humilde, ele teve um processo de privilégio diferente de outros. Não é um processo por si só democrático. Entende? Então, tudo que se justifica dentro dessa pauta do questionamento acerca da construção do espaço do preto no Brasil é uma pauta desgastante nesse sentido. Porque, em alguns casos, a gente vai encontrar pessoas pretas que acabam romantizando isso, né? E a gente vai encontrar dentro do próprio discurso histórico de que existe uma igualdade, de que existe uma equidade para com esses espaços, e isso não é uma verdade. Esses espaços ainda são espaços... Quando a gente fala de minorias, tá, gente? A gente não quer aqui discutir um espaço de minoria enquanto quantidade, a gente está discutindo acesso. Os espaços das políticas étnicas no Brasil, seja a indígenas, seja a negros no Brasil, são entendidos como espaços de minoria pela justificativa do acesso. O acesso dessas pessoas, né, que encontram-se, claro, em condições sociais, né, bem divergentes, né, do que seria ou deveria ser a realidade, esse acesso ele ainda não é democrático, ele ainda não é igualitário. A gente não tem isso de forma equilibrada. E é por isso que essas políticas compensatórias elas ainda existem. Então é bem nesse sentido, pelo que eu entendi a sua resposta aí, Franklin, passa pelo biopoder, passa pela questão da microfísica do poder mesmo, e que se ela não estiver entranhada, ela não estiver aclopada à nossa legislação, ao nosso tipo de política, e polis falando de cidade, de acordo então aí com a questão da etimologia da palavra, nós não sairemos dessa situação na qual o preto ele apenas vê-se numa situação de romantização, de uma fala de equidade, como você disse, e aí entre aspas, e de fato não há essa solidificação da sua cultura, solidificação da sua ancestralidade. E aí eu gostaria de saber, tendo em vista que o nome da live aqui é a pretitude, é uma atitude preta e uma inquietação filosófica, eu gostaria de saber aqui qual seria a sua indicação de inquietação filosófica para os nossos telespectadores e como ela poderia funcionar para poder nos libertar de uma situação de cativeiro, não é? Cativeiro de ideias, cativeiro de perspectivas, Frank. Então, Albert, eu trago para os nossos telespectadores, né, dois livros que, para mim, eles acabam surgindo a partir de uma desconstrução daquilo que seria o papel do negro na sociedade.
E essa inquietação, ela não vem com a justificativa étnica. Eu precisei entender, epistemologicamente falando, né, lá nessa base, de como seria construir essa realidade social do negro. Né? Então, foi dentro de algumas leituras, até históricas, né, até conceituais, que dialoga com outras ciências, não só com as ciências sociais. Eu precisei buscar algumas concentrações, algumas reflexões dentro de duas obras. A primeira é a do Peter Berger e do Thomas Luckmann, que é esse livro aqui chamado A Construção Social da Realidade. Né? Ele traz um questionamento, Albert, e eu tive contato com esse livro no ano de 2009. Existem questionamentos sobre a ideia de como entender essa objetividade e essa subjetividade da sociedade a partir das suas instituições sociais. Então a gente precisa entender a família, a gente precisa entender quem é o Estado, a gente precisa entender quais são esses papéis para que a gente traga o reconhecimento posteriormente daquilo que é a questão étnica, que é algo que vem ser estudado, vem ser pensado, né, posteriormente. Então, um livro fantástico, sabe? É um livro de bolso mesmo, já emprestei para muitos alunos, mas esse aqui, do Peter Berger e do Thomas Luckmann, A Construção Social da Realidade. Um outro livro que eu costumo, né, trazer para que a gente consiga entender a necessidade da discussão da pretitude no Brasil é um livro do Eric Hobsbawm e do Tennessee Ranger, que é A Invenção das Tradições. É esse livro aqui, certo? A Invenção das Tradições. E ele traz, sobretudo, né, são ensaios, né, na verdade, e obviamente que tem muita coisa justificada que não tem um viés especificamente étnico. Mas a ideia de entender o processo de invenção é da gente justificar a necessidade da construção da história do homem preto no Brasil. Esses processos de invenção e de reinvenções, e que hoje nós trazemos para as ciências sociais, para a filosofia, como processos de ressignificação, ou processos de ressignificação social, identitária, científica, né? A partir do refutar mesmo, a partir do questionar, né? O Hobsbawm e o Ranger, eles conseguem trazer o processo da gente entender onde essas tradições foram inventadas. A gente justificar o processo de quilombismo no Brasil ou o processo de aquilombamento no Brasil, a gente precisa entender que esse processo de resistência, ele vem do continente africano para cá. E aqui ele precisa se ressignificar, precisa ser reinventado ou inventado devido às nossas próprias situações políticas, digamos assim. Então, tanto a construção social da realidade como a invenção das tradições são trabalhos que eu trago para essa inquietação no sentido de entender, né, de que forma esse processo histórico, esse processo de resistência, esse processo de legitimidade pode nos trazer novas reflexões sobre a pretitude, né, essa questão preta a partir das suas atitudes e o que essas políticas compensatórias e de resistência conseguem trazer de significativo para o nosso pensamento, seja enquanto educador ou mesmo como pai e homem preto que sou. Franklin, então eu poderia aqui resumir, corrija-me se eu estiver errado, nessas palavras que nós aqui fizemos, nesse Big Bang de ideias, acredito que a questão dos povos originários, povos quilombolas, eles contribuem sim para o fortalecimento dessa atitude preta no nosso Brasil, no nosso Estado, através da construção social da realidade. Essa primeira obra que você citou, essa perspectiva diante da invenção das tradições, ou seja, como? Tendo a certeza de onde veio, como veio, por que veio e qual o seu significado na realidade em que eu estou incluído, ou seja, na realidade do meu estado, na realidade do meu município, na realidade do meu bairro. Isso aí pode ser tanto a nível macro como a nível micro. Positivo, Franklin? Espaços, inclusive esses, Albert, que por hora podem não se reconhecer como tais. A gente pode ter um bairro com uma caracterização negra, com ações e com grupos negros, seja de grupos folclóricos, seja de religiosidade de matriz africana, seja do caruru ou do vatapá que é feito, né, do acarajé que é feito por alguém num bairro, e há um processo de resistência a isso, e esse processo, né, esse discurso de legitimidade, ele é pessoal e ele é intransferível. Ele pode ser reconhecido por nós, pesquisadores, né, que estamos analisando uma situação totalmente diferente, mas esse processo ele também pode ser reconhecido, né, por aquele que faz parte.
né? Então, esse processo, por isso que eu falo do estranhamento, é nesse sentido. Essas práticas, esse reconhecimento acerca da plenitude, ele não é um processo por si só esgotado. Ele não é um conceito que não vai passar por ressignificações sempre. Né? A gente tem que parar de associar apenas a ideia da negritude às nossas culturas, ou à música, ao samba, ao axé, não necessariamente. Né? Ao próprio andar, ao próprio sentimento de comunidade. Veja, as comunidades quilombolas elas existem antes mesmo do processo de abolição da escravatura. E esse processo do que a gente entende hoje, seja até mesmo para o mais recente conceito de comunidade, como o de Bauman, por exemplo, é algo que a comunidade preta faz há muito tempo, que a comunidade étnica faz há muito tempo. Então, todo esse processo de reconhecimento, de amadurecimento do discurso, ele precisa partir do estranhamento. E esse estranhamento é o processo de reconhecimento de que as diferenças, elas existem. As diferenças, elas precisam ser acentuadas, certo? E esse processo de consistência e esse processo de resistência dentro do discurso, né? E nas suas práticas, claro, eles estão envolvidos, sim, dentro desses espaços, desses agrupamentos. Né? Esse e todas as suas categorias e as suas ações. Show de bola, Franklin. Já quero aqui agradecer aos quase 35 que estão conectados conosco. Eu falei uma vez, quando nós começamos esse projeto, Franklin, que nós não poderíamos ter 1000 likes, mas teríamos 1000 motivos para continuar com esse projeto de conscientização e libertação filosófica, intelectual, social e científica, por que não dizer assim, não é, Franklin? Muito obrigado por sua participação, meu irmão. Deixa a mensagem final aí, faça desfecho. Eu que agradeço, tá, Albert? Sempre me colocando, além de amigo, né? Você também é um educador, um cara que eu admiro muito. Então, a gente não pode cansar de projetos e de situações como essa. Né? O Highlander 740, não sei se apareceu para você, ele pergunta só aqui rapidinho, Albert, como vocês veem o papel da capoeira nesse processo de inserção da identidade negra no Brasil? Eu acho que, assim como outras práticas, Highlander, da cultura afrodescendente no Brasil, a capoeira é talvez o processo de resistência, um dos processos significativos de resistência, né, da população afro-brasileira no Brasil. Né? Seja a música, a partir da arte, né? Seja a capoeira, trazendo um mix, né, de ação e de representatividade, de respeito, né, no que diz respeito à hierarquia, ao espaço, né, à vez. Então tem todo um viés aí extremamente histórico que legitima, né, que identifica, que perpetua o espaço das ações das comunidades negras, né, e a capoeira, dentre outras ações, é sim um espaço de identificação, né, no Brasil e no mundo, claro. Então fica aqui o meu salve, né, vou estar aqui acompanhando mais uma vez. Muito obrigado, tá, Albert? Me coloco sempre à disposição de vocês, alunos, de que está aqui com a gente, né? É importante para mim, enquanto negro, enquanto educador, trazer, né, sempre a possibilidade de interrogar, de inquietar, né? Inquietações mesmo daquilo que seria o nosso papel dentro da sociedade, seja enquanto cientista social, seja enquanto homem preto que sou. Beleza? Show de bola, Franklin. Valeu, meu irmão. Tamo junto, viu? Valeu, Black. Tamo junto. Um abraço. Valeu. Bem, gente, já vou agradecendo mais uma vez aos próximos participantes. O Luiz Cláudio, peço desculpa aqui por não ter visto sua pergunta, Luiz. Tendo em vista que eu estava lá em cima nos comentários digitando e terminei me perdendo. Ainda estou me adaptando ao estilo de live aqui do Instagram. Bem, gente, eu não quero perder muito tempo. Eu vou entrar agora na parte da pretitude e essa questão do racismo na linguagem. Tamo junto, Luiz, tamo junto. Essa questão do discurso, da fala, das brincadeiras, das piadas. E eu quero convidar aqui, então, a minha digníssima Roberta Daime, e eu quero que ela se apresente já para todos nós. Vou mandar aqui o convite para participar, né? Porque eu tenho que fazer essa parte aqui. Vamos lá.
Gente, enquanto Roberta não vai entrando, eu vou deixando vocês um pouquinho com Kizumba, Festa das Nações, de Martinho da Vila. Aí, agora, seja bem-vinda, Roberta Daire de Oliveira Couto Barreto, Oi, minha meu amada amor. esposa. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, tô vendo a parede de tijolinhos aí, estrutura. E aí, tá legal, amor? Minha visão aí tá boa? Meu rosto tá cortado? Não, Tá? tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Ô, Eu amor, só olha, preciso enquadrar aqui o meu, peraí. vá. Pronto, agora eu tô melhor, pronto. Pronto, gente, essa aqui é minha esposa. Eu admiro muito essa mulher, porque ela é uma super, hiper, mega feminista que sabe o que faz e por que faz, por onde faz e para onde vai. Amor, olha, eu já havia comentado com você sobre essa obra aqui de Franz Fanon, que fala sobre a questão da alienação e liberdade. Ele vai Sim. dizer o seguinte, que a filosofia de Achille Mbembe vai dizer que há uma política da morte, de fato. Aquele genocídio do negro brasileiro, como vai nos dizer Abdias Nascimento, como vai nos dizer também o Milton Santos, o urbanismo excludente. Porém, ele vai nos falar que, através das nossas atitudes, através das nossas falas, nós podemos também assassinar o outro. E é isso aí que eu quero que você me dê uma resposta. Eu quero, antes que você dê essa resposta, se apresente e aí eu vou fazer a pergunta. Por favor, Roberta Daine Barreto. Olá, todo mundo, boa tarde. Primeiro eu quero dizer que eu estou muito feliz em dividir esse momento com você, meu marido, a quem eu também nutro muito orgulho, né, e muito amor. E quem me conhece sabe disso, que a admiração é mais que recíproca. Eu sou Roberta Daine, sou professora de língua portuguesa há mais de 13 anos, né? E sou uma eterna pesquisadora dos fenômenos do discurso. Me especializei em diversidade linguística, estou me especializando em neurolinguística e a análise do discurso me ajuda a compreender os fenômenos sociais, a entender os motivos, mas principalmente a tentar solucionar as problemáticas que surgem através desses fenômenos sociais. Eu costumo dizer que o discurso é uma das principais ferramentas para todo e qualquer tipo de opressão. E a gente sabe que o racismo não é uma teoria. Ele faz parte de um sistema opressor. Ele tem a intenção de oprimir, de tirar o preto, de tirar o negro do protagonismo social. E é fundamental que a gente entenda a importância do discurso como ferramenta. Eu não diria que é a ferramenta principal, porque mais do que discurso, as nossas ações precisam falar muito, muito mais. Mas o discurso ele é uma das principais ferramentas para o combate racista. Ele é uma das principais ferramentas na luta antirracista, que não é uma luta atual, a gente precisa dizer. Ela existe há muito tempo. E também precisamos colocar em voga aqui a romantização da narrativa do negro, da narrativa do preto brasileiro. Existe uma romantização da narrativa do preto. O preto e o indígena, eles foram tidos, e eles são tidos ainda por muitas pessoas, como pessoas que não lutaram e que não conseguem lutar pelos seus direitos e pelos seus privilégios sociais. E se a gente estudar um pouco mais e pesquisar um pouco mais, a gente vai entender que esse povo luta antes mesmo da escravidão, como o Black falou aí, né? O Franklin falou anteriormente. E é necessário que a gente entenda o discurso como parte fundamental de todo esse processo. Então, essa sou eu. Eu já falei coisa demais. Amor, veja bem, justamente nessa sua concepção, no que você começou falando, e Betinha, meu amor, saudades. Mira, um abraço, Mira. Te amo, Mira. Então, veja bem, por quê? Porque boa parte das piadas, a pergunta que eu quero lhe fazer é justamente a partir
dessa concepção que você citou anteriormente, elas envolvem a cor da pele e elas são consideradas racistas? E se forem consideradas racistas, explique aí o porquê dentro da análise linguística do discurso, dentro dessa perspectiva. E eu acredito que você já vai também falar um pouco, de maneira inconsciente, sobre o que François Fanon vai nos dizer da questão da morte do preto através do negro, através do discurso, da fala e das atitudes do branco, né, que a sociedade branca lhe impõe, que a sociedade cristã ocidental lhe impõe. Travou o vídeo, amor. Tá me ouvindo? Abraço, Mira. Tô aqui. Travou o vídeo. Tá me ouvindo? Conseguiu chegar legal a boa pergunta? Tô. Tá, por favor. Repetir a pergunta, então, né, amor? Eu falo sobre a questão das piadas racistas. Elas têm esse teor destrutivo. Se elas possuem esse teor destrutivo, explique o porquê diante da sua especialização linguística e já, querendo ou não, você já vai falar um pouco sobre a visão de François Fanon, tendo em vista que ele vai nos dizer que a cultura branca do nosso país, ela nos impõe isso, a cultura cristã ocidental também nos impõe isso, essa morte do preto, do negro e toda a sua cultura. Bom, a gente já pode começar abordando isso aí, essa questão que você falou, que é tão problemática o quanto a gente imagina, através de duas questões, que são basilares. A primeira, através da teoria do discurso, de Van Dyck, que é um teórico do discurso francês. Van Dyck, eu sempre tento falar o nome do homem certo, mas é isso, Van Dyck. A teoria dele se fundamenta na seguinte premissa: o discurso controla mentes e as mentes controlam as ações. Além disso, aí eu quero abrir espaço para que todo mundo que está nos acompanhando aqui consiga refletir sobre. Vamos lá, a gente sabe que eu particularmente considero a escravidão e o racismo como uma forma de holocausto. Isso é uma questão, uma visão pessoal. E eu diria que um holocausto, porque você trouxe dados agora há pouco para Franklin, né? Vocês comentaram sobre isso, né? O número de mortandade preta aí é absurdamente alto em relação e em comparação à mortandade branca. Então, a forma de holocausto. E existem questões históricas que conseguem justificar e dialogar com essas questões escravagistas e racistas. Então, vejamos, houve o holocausto aos judeus há um tempo atrás. Houve o holocausto ao indígena, era um holocausto há um tempo atrás. E também um holocausto visível ainda hoje, né? Nós sabemos que o indígena tem perdido seu espaço a cada dia e não há políticas públicas que consigam nos dar esperança que esse povo se torne, de fato, um povo visível. Eu quero jogar a seguinte reflexão. Por que é que piadas com judeus provocam insatisfação ou para muitos, e a piada com um preto Amor, tá travando um pouco. Vocês conseguiram me ouvir? Vou aqui, tô aqui. Bom, fique aí. Vamos esperar resolvermos esse problema técnico, viu, gente? Fiquem conectados, por favor. E vamos prestar atenção nessa preposição de Roberta Daime. Amor, tente conectar aí no 2.5, que não vai travar. Fala, Daniel. Hoje estamos com problemas técnicos aqui. Vamos convidar de novo Roberta Daine, que ela acabou de sair.
enviando solicitação novamente. Gente, amor, agora... Eu tô aqui, sim. Pronto, fechou. Ai, gente, desculpa. Alguém me ligou aqui na hora. Então, veja, retomando, a primeira teoria que tem a ver com a análise do discurso, que é de Van Dijk, né? Aham. E a segunda, que é a reflexão que eu quero propor para todo mundo. Por que é que piadas com judeus causam insatisfação ou certo desconforto emocional para muitos, e a piada com o preto, com a comunidade negra, causa riso? A gente, a partir dessa reflexão, a gente já consegue diagnosticar e pensar muita coisa. Exatamente. E consegue pensar na importância do discurso, que o discurso ele tem uma força tremenda. Então, quando a gente faz uma piada com o preto na tentativa de causar riso, a gente não está causando o riso de uma forma progressista. E aí já entra uma outra teoria, que é do psicólogo Menor, eu acho o nome dele. Ele vê o riso como um riso progressista ou um riso dor. O riso progressista, ele tem a intenção de provocar mudança em algumas normas, alguns estereótipos sociais. O riso conservador, ele faz o contrário. Ele não tem a intenção de mudar as normas e os estereótipos sociais. A intenção é congelar, é solidificar. Então, quando eu promovo, quando eu crio e quando eu reproduzo uma piada em que o protagonista é um preto, e que na maioria das vezes o preto, na piada, ele não ocupa um espaço de privilégio, é sempre um espaço de desmérito e de coadjuvância, eu estou reforçando que o preto, ele não tem o mesmo espaço que o branco, e ele deve continuar por trás das cortinas, relações sociais e nos protagonismos da sociedade. Então, a piada é uma grande ferramenta para a perpetuação do racismo. E aí entra também uma outra questão que é bem faz parte, né, da teoria do discurso. Existe discurso sem ideologia, né? Discurso e ideologia andam juntos. São questões completamente indissociáveis. Se eu reforço, se eu utilizo o meu discurso para reforçar esse sistema opressor, como eu disse anteriormente, né, o racismo não é uma teoria, ele faz parte de um sistema de opressão. Como eu disse, vai ser redundância, eu estou reforçando a perpetuação de todo esse processo, de toda essa opressão. Amor, tem uma pergunta aqui que eu acho que seria até coerente você dar uma resposta para Luiz Cláudio agora. Ele fala o seguinte: minhas primeiras lembranças de infância, felizmente, são no sentido de rejeição às piadas racistas por parte dos meus pais. Como devemos nos portar diante de uma situação dessa? Eu estou mudando de lugar na casa porque eu acredito que a sala não está um lugar propício para o... Minhas primeiras lembranças de infância, felizmente... Amor, você saiu do Wi-Fi, está no 3G agora, é? As piadas, estou aqui. Estou novamente. São no sentido de rejeição às piadas racistas por parte dos meus pais. Nossa. Amor, eu vou tirar você... Podemos nos portar diante de uma situação agora como melhor. essa. Bom, isso a oportunidade dele, né? Luiz Cláudio. Estou aqui. Então, eu utilizo o argumento. Felizmente, o racismo, como eu disse, ele está introjetado, principalmente nos discursos, faz parte desse sistema opressor. E se a gente analisar direitinho,
além das ações que falam muito nessas posturas racistas, os discursos também, não só somente as piadas que denotam e que conseguem comprovar o racismo, que é estrutural na nossa sociedade, né? Por exemplo, uma outra reflexão, eu quero fazer piada sobre o preto, né? Mas olha que interessante, geralmente as pessoas que querem elogiar um preto, eles retiram as características que o próprio Amor? fazem elogiar alguém preto. Então eu digo, mas tô aqui. Pode falar. Amor? Online? Alô? Hoje o Instagram está cooperando contra a live, não é possível. Roberto, tá me escutando? Eu agora ficou mudo você. Vamos lá. Agora, amor. Pronto, Está mudo agora sim. agora. Então, quando a gente... Quando a pessoa quer, ela descaracteriza o preto, mas o seu nariz nem é tão... mas sua boca nem é tão grande. Mas por que o elogio tem que ser baseado nas características do branco? Então, o preto, quando a gente emite o discurso dessa forma, a gente está confirmando e legitimando esse racismo estrutural que foi nos imposto há muito tempo atrás. Uma pessoa sem característica e que a beleza ela é fundada apenas nas características do branco. Positivo, muito interessante a perspectiva linguística, Luiz Cláudio falou aqui. Vamos lá, amor. Então essa questão do colono, não é? Ela é bastante tóxica, não é? Porque ela está enraizada mesmo na psique do indivíduo. Por exemplo, é muito comum nós acharmos normal a procissão, uma marcha com Cristo, a marcha para Cristo, tudo isso é super normal. Nós vemos, agora, quando nós vemos passar um bloco afro ou uma manifestação afro, isso causa espanto. Quer dizer, que coisa! Isso tende a causar, então, a repulsa. É bem nessa linha do que você falou, da piada do judeu, que não é engraçada, mas a piada do preto, do negro, causa risada. É bem isso. É até aquele negócio ali do conservador, né? Do colono. É bem a cara do colono, que dava chibatada lá no passado e hoje ele não usa mais o chicote ou as suas ferramentas de tortura, e sim a fala, não é? Sim, exatamente. E essa lembrança foi muito conveniente porque pouquíssimas pessoas refletem sobre a causa, o motivo e a origem da intolerância religiosa. Esse exemplo que você deu é um exemplo de intolerância religiosa. Por que todo mundo abraça, por exemplo, as procissões e as marchas para Jesus, mas ninguém consegue compreender a origem, o surgimento e a necessidade da criação das religiões afro, né? E eles, as pessoas, em sua maioria, não dão credibilidade ou veem como deturpada, justamente por conta do racismo estrutural. Não é somente uma questão religiosa, não é somente a questão religiosa que dialoga com isso. É uma questão racismo. E hoje a sociologia Black pode aí nos confirmar, né? Já considera a nomenclatura como conveniente, racismo religioso. É racismo religioso, né? E vem lá daquele diálogo que a religião, lá na sua origem, a religião cristã, nos ensinou de que o preto é sem alma, então o preto ele não pode ter religião.
O preto ele tem que ficar por trás das cortinas e ele tem que beber de tudo que o branco cria, de tudo que o branco fornece para a sociedade. É uma questão racista, não é meramente religiosa e não é somente religiosa, mas é principalmente, em sua essência, racista. De fato, então, é esse genocídio do negro brasileiro que tem acontecido, trazendo aí já para a nossa sociologia, que eu amo essa nossa sociologia, não é, de Abdias Nascimento, e também um pouco da concepção daquilo que o Milton Santos vai nos falar, que é esse urbanismo excludente do branco, esse capital que vai nos deixando de lado, que o negro tem que se adaptar a esse estilo de vestimenta branca do colono, e a vestimenta dele não pode ser hegemônica, não pode também estar sobrepondo a vestimenta branca, né? O estilo de cabelo e tudo isso aí que está sendo de maneira inconsciente projetado para que o preto negro possa estar submisso nesse cativeiro psíquico mesmo. Seria então o genocídio psíquico invisível que a gente às vezes não consegue perceber. Luiz Cláudio diz aqui, sim, amor, apesar da tragédia da escravidão como forma de vida dos povos africanos ao Brasil, sinto que a herança negra é parte indissociável do meu ser e tenho muito orgulho dela. Belíssima ponderação. Amor, vou deixar que você conclua, dê um ponto final aí de mulher, de feminista e de uma pessoa que tem a atitude de ser preta, negra, porque a cada dia você vem dizendo, amor, estou desconstruindo um pouco de racista que é em mim, você também precisa desconstruir, você também precisa desconstruir também um pouco do machista que você é, e às vezes é uma coisa tão difícil para que eu consiga aceitar, e eu fico me indagando, pô, eu sou realmente machista, eu sou realmente racista, e no fundo eu venho descobrindo isso a cada dia. Obrigado por você ser esse alerta para mim. Te amo. Te amo. Eu quero dizer que eu estou muito orgulhosa de ter contribuído, né, no seu projeto, dizer que eu morro de orgulho de você também. Aí agora vai a tietagem do canal. Quero pedir perdão pelo problema da internet. E, além da internet, algumas pessoas ligaram para mim durante a live e acabou caindo. Eu quero dizer, eu gostaria de finalizar, dizendo que é importante, o primeiro passo para a gente combater o racismo é se conscientizar de que nós somos racistas. Nós somos racistas, só que nós somos racistas em desconstrução, porque o racismo ele é completamente estrutural, foi um projeto de um sistema opressor, assim como o machismo, assim como a gordofobia também, e assim como quaisquer outros fatores que dialogam e que fazem parte desse sistema de opressão. E também gostaria de mencionar, né, e de lembrar da morte do Chadwick, eu não sei o nome dele, meu Deus, Chadwick, que foi o ator que fez o Pantera Negra, faleceu na noite de ontem. E a importância de entender que o filme, ele não é um filme só sobre super-herói, ele é um filme de representatividade. Foi o primeiro super-herói preto no cinema mundial. Isso é maravilhoso. É representatividade. Muitas pessoas, comunidade americana, assim como da comunidade brasileira, conseguiram se reconhecer nessa produção cinematográfica. E isso é muito importante. Eu diria que é um grande passo também. E aproveitando o ensejo, já que você falou tudo isso e Black também sugeriu algumas leituras que podem facilitar a compreensão dessa discussão racista e antirracista, né? O Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks. O Feminismo é para Todo Mundo, de Bell Hooks. Ela trabalha com políticas, o livro, né, sobre as políticas arrebatadas, né? Ela fala sobre as políticas possíveis para combater o machismo, o racismo e por aí vai. A Djamila Ribeiro virou best-seller, pequeno